Alô, meus amigos e minhas amigas que acompanham a nossa programação pelo YouTube todas as segundas-feiras, no princípio da noite. Alguns veem em outro horário, é verdade. Porque nós temos terminado sempre o programa aí com 1.400 visualizações e no decorrer da semana nós chegamos a quase 5.000 visualizações. Em alguns casos passamos de 5.000 visualizações. Hoje é um programa que eu acredito até que vai passar, porque o entrevistado é Carlos Alberto Richa, o popular Beto Richa, ex-governador do Paraná, meu particular amigo, tenho muito carinho pelo Beto, pela Fernanda, a esposa dele, pelo Marcelo, filho dele, e acho que o Paraná deve muito à família Richa. O José Richa, pai dele, de quem eu já era amigo, foi um grande governador, e o Beto também foi um brilhante prefeito de Curitiba, depois um espetacular governador do estado. Quem sabe um dia o Paraná volte a ter juízo e eleja o Beto para mais um mandato de governador. Só o Paraná tem a ganhar com isso. Só o Paraná tem a ganhar com isso. Então hoje eu conversei com ele, eu gravei com ele pelo Zoom, ele no seu escritório em Curitiba e eu aqui em Cascavel. Daqui a pouquinho nós vamos colocar no ar a entrevista na íntegra com o ex-governador Beto Richa. Antes, porém, eu quero fazer um comercial aqui da SF, da Sizimanski Fávero, e quero pedir ao meu prezadíssimo parceiro de programa aqui que coloque aí o VT da SF Empreendimentos, SF Construtora, e eu falo depois do VT aí, do que vai ao ar agora. É no meu novo apartamento que eu me sinto livre. Agora eu posso deixar tudo com a minha cara. Finalmente tem um lugar para começar o hobby que eu sempre adiava. E me afasto de todas as preocupações enquanto eu fico perto do que eu realmente preciso. Este é o momento de explorar toda a sua autenticidade no edifício SF Natal. Um novo lançamento da Sizimanski Fávero, feito para ser seu. Fale com seu corretor. Muito bem, você viu aí o comercial então do Natal 1985? Ou 1845? Agora me atrapalhei aqui, mas acho que é 1845. Não é isso? Você viu o comercial, mas eu quero falar de um outro prédio, que a semana que vem entra o VT dele, que é o Pérola, que está sendo lançado ali na rua Vicente Machado, não, na quase esquina com a Vicente Machado, é na rua, eu morei naquela rua, morei em frente ao local onde o prédio vai ser construído, na Londrina, ali na rua Londrina, ao lado do Cautre. Esse terreno pertencia ao Cautre, e aí o Cautre precisou fazer um chamado de capital, vendeu ali os terrenos de frente para a rua Londrina, e um desses terrenos que foi comprado, agora está com a Sizimanski vai fazer ou construir o edifício Pérola. Semana que vem vai entrar o comercial do Pérola. Semana que vem vou trazer aqui o folder do Pérola para falar sobre este belíssimo empreendimento da SF, Sizimanski e Fávero. Uma coisa espetacular. Vale a pena você pedir informações sobre o Pérola, este belíssimo prédio, belíssimo empreendimento na rua Londrina, que está sendo lançado pela SF, Sizimanski e Fávero. Agora vamos para a entrevista que eu tive com o ex-governador do Paraná, Beto Richa. Bom, eu com muita satisfação nesse momento vou manter um contato com a capital do estado, vou conversar com o governador Beto Richa, porque eu tenho um grande apreço, um grande carinho. Governador que governou o Paraná com muita competência, que deixou seu nome gravado na história desse estado, seguindo o exemplo do seu saudoso pai, José Richa, de quem eu também tinha o prazer de ser amigo. Fui, por muito tempo, amigo do Zé, e apresentei ele em vários comícios no oeste do Paraná, em várias... depois como governador, em vários comícios. Depois como governador também apresentei várias solenidades, e tenho guardado com muita alegria uma foto em que eu, ainda meninote, estava chamando o coro do povo, gritando 1, 2, 3, 4, 5 mil, José Richa, presidente do Brasil. E ele me deu um abraço muito carinhoso, e eu tenho essa foto guardada, esse registro guardado com muita satisfação. Meu caro Beto Richa, meu caro governador dos paranaenses, que é sempre lembrado pelas ações, pelas obras e principalmente aqui no oeste do Paraná, por tudo que fez pelo oeste do Paraná.
satisfação em tê-lo nessa segunda-feira aqui para um bate-papo, mesmo à distância, mas um bate-papo ao vivo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Sérgio Ricardo. Meus agradecimentos por esta oportunidade dessa entrevista com você, que é um grande comunicador, respeitado em todo o Paraná. Já te conheço há um bom tempo, sei da sua competência e por essas razões também o carinho e a amizade que tenho por você. É uma grande satisfação e honra poder participar do seu programa e uma saudação também a todos que nos acompanham nesse momento. Tudo bem? Meu caro Beto, eu sei que você já foi deputado estadual e depois foi vice-prefeito de Curitiba, prefeito de Curitiba, governador do estado. E a gente sabe que há uma diferença entre o legislativo e o executivo, porque o executivo, o cidadão tem a caneta na mão, tem a condição de agir, de colocar em prática o seu plano de governo. E a gente sabe que quando o cara é deputado, senador, o cara gestiona, o cara apresenta propostas, mas ele não tem o poder da caneta para decidir. Como é que tu está se adaptando depois de ter sido prefeito de Curitiba, vice-prefeito de Curitiba, governador do Paraná, hoje como deputado? É evidente, você aborda muito bem essa situação. É muito diferente de fato. Eu venho de 13 anos, aproximadamente, consecutivos de mandatos executivos, né? 2 vezes prefeito de Curitiba e 2 vezes governador do Paraná. Embora eu comecei a minha trajetória política como deputado estadual, mas lá na década de 90, me elegi em 94, já faz um bom tempo. É bem diferente, ainda mais se tratando de Congresso Nacional. Na Câmara são 513 deputados. Então é evidente que a gente tem que se familiarizar, se adaptar com o mandato de deputado federal. São 513. E lá tem os líderes, tem acordo de líderes, reunião de líderes, como é que vai ser conduzido cada partido em relação a um determinado ponto, a um determinado projeto de lei, alguma medida do governo federal, embora nós temos, obviamente, liberdade e autonomia, mas as conversas se dão muito em projetos mais polêmicos entre os líderes partidários com o presidente da casa. Mas quando se tem disposição para trabalhar, Sérgio Ricardo, quando você quer dar conta do recado, retribuir, como sempre fiz em todos os mandatos públicos eletivos que ocupei, quando você tem essa disposição para retribuir essa confiança, e aliado a isso, a experiência de quem foi prefeito, foi governador. Primeiro que lá, todos me tratam com muito respeito. E digo assim, deputados de diferentes correntes ideológicas, seja deputado de extrema esquerda, centro ou extrema direita, todos têm um grande respeito por mim. Então isso já é um importante passo, né? Iniciativas de nossa autoria, você precisa de apoio. Então eu tenho encontrado alguma facilidade em relação ao respeito e reconhecimento da boa trajetória política que eu tive aqui no estado do Paraná, e tanto prefeito como governador, modéstia à parte, os meus mandatos tiveram um reconhecimento nacional. Então, toda essa trajetória e a maneira com que me tratam são importantes para chegar lá, participar de comissões, como eu faço, da CCJ, a mais importante delas, que é essa de Constituição e Justiça. Faço parte também da Comissão de Minas e Energia. E agora, há cerca de quase 2 meses, eu tomei posse como membro brasileiro lá no Parlasul, que é o Parlamento do Mercosul, com sede em Montevidéu, que é a capital do Uruguai. Então, eu sou um dos 25, 26 deputados federais que integram este parlamento. E lá é importante para fortalecer a cooperação entre os países, Brasil, Argentina, Paraguai e também Uruguai. Agora está sendo admitido neste bloco também a Bolívia. E intensificar essas boas relações e integração regional também. Lembrando que o Paraná faz fronteira com 2 desses países. Então, temos interesses comerciais, culturais, interesses do ponto de vista de infraestrutura. Então, estou lá para defender isso. Então, eu estou ainda aprendendo no dia a dia, mas com muita disposição, muita dedicação e uma experiência acumulada que são ingredientes valiosos para chegar lá e cumprir um bom trabalho, um trabalho eficiente que produza resultados positivos para o Brasil, mas com um olhar especial ao Paraná.
Na verdade, governador, o fato do senhor não ser uma pessoa do confronto, claro que firme em suas posições, em defesa daquilo que pensa, mas não é um político do confronto, é um político que sempre agiu de maneira muito equilibrada, tanto no parlamento como deputado estadual, depois nas experiências que teve como executivo. Nunca foi de ir para o confronto. Isso, de certa maneira, ajuda também, né? Porque, na verdade, se o cidadão resolver dar uma de maluco lá no Congresso, ele é isolado pelos demais e acabou, né? Você lembra bem, Sérgio Ricardo. Aliás, meu pai era assim, reconhecido por todos, da esquerda à direita, todos reverenciavam, reconheciam nele um grande articulador, um homem do consenso, tanto é que, até anos atrás, quando eu ia lá no Congresso, uma demanda ou outra do Paraná, como governador, como prefeito de Curitiba, muitos lá me abordavam lembrando, puxa, que falta faz seu pai no Congresso Nacional. Qualquer problema, qualquer impasse que existia, sempre o nome do Richa era lembrado, chama o Richa que o Richa resolve. Primeiro pela coerência. Então, quando há respeito de ambos os lados, fica fácil você trazer todos para defender um projeto de interesse nacional. E meu pai fazia assim. E óbvio que eu me inspiro até hoje nos bons ensinamentos que eu tive dentro de casa. E um político temperado, um político do diálogo, um político conciliador. Então, por essas razões que hoje encontro facilidade, de um lado ou de outro, para fazer e executar o meu trabalho. Nunca fui afeito a bravatas, a truculência, tratar adversários com desrespeito. Eu sempre fui um político democrático, né? A gente tem visto hoje essa polarização, esse radicalismo entre dois extremos que não leva a nada. Muita agressão, desrespeito, agressão verbal, algumas vezes até física. Vimos aí, lamentavelmente, a morte de um cidadão lá em Foz do Iguaçu por haver discordância de ordem ideológica e partidária nas eleições. Mas, enfim, eu sempre procurei convencer as pessoas com argumentos, né? Em determinada discussão. Se eu tenho um ponto de vista, eu quero convencer as pessoas, é com argumento que a gente faz, e não com bravatas, agressões e tentando desmerecer os nossos adversários. Então, esse temperamento equilibrado, esse temperamento conciliador, respeitoso, ajuda muito no trabalho. E os resultados são mais efetivos. Sim. Quando passa pelo Paraná, governador, eu tenho absoluta certeza, porque eu faço como exemplo aqui o oeste do Paraná. A sua satisfação deve ser muito grande em ver a marca dos seus governos em todos os cantos do Paraná. Entendeu? Sim. Nós temos aqui um episódio lamentável ocorrido aqui na estrada, na BR-277, em que houve um acidente envolvendo uma van de estudantes que deixou ali um rastro de sangue no asfalto. E hoje, quando se passa por aquele local duplicado, entendeu? A gente sabe que foi difícil essa negociação, porque andaram quebrando para trás algumas regras com relação às concessionárias, e aí os caras ficaram meio de dono do Paraná, né? Eles decidiam o que queriam fazer. Mas o senhor foi para o diálogo, foi para a negociação, e hoje tem ali uma estrada duplicada. Aquele tipo de acidente que ocorreu, felizmente, não existe mais risco nenhum de ocorrer novamente, entendeu? Exato. Então, como é que para o Beto Richa andar pelo Paraná e ver que seu governo esteve presente em diversas obras? É com grande orgulho, viu, Sérgio Ricardo? Primeiro porque nada caiu do céu. Tudo foi um resultado de um grande esforço, de muita dedicação, de muita competência, de uma equipe que eu escolhi de forma muito criteriosa, com grande orgulho. E andar todo o Paraná, você pode ter certeza, em cada município paranaense, dos 399, tem muitas obras do meu governo. Isso é dito pelos prefeitos, pelos ex-prefeitos, pelas lideranças locais que podem testemunhar o grande governo que nós fizemos, transformando o Paraná num canteiro de obras. Todos os prefeitos dizem que fui o governador mais municipalista que passou por esse estado. E a estrada que você faz referência, Sérgio Ricardo, é a 277 aí no oeste, o trecho principalmente entre Medianeira e Matelândia, que vitimou, lamentavelmente, essas crianças que estavam indo para Foz do Iguaçu participar de um campeonato de artes marciais. Exatamente. Esse acidente que vitimou todos, ninguém escapou, lamentavelmente.
comoveu o Brasil inteiro. Em campanha em 2010, primeiro mandato, eleição vitoriosa que eu tive como governador, eu dizia que se eu fosse eleito, eu ia tratar esse assunto pedágio com respeito, com responsabilidade, coisa que eu não estava vendo até então, porque toda eleição esse tema é recorrente em função da importância do tema. Cada candidato vinha, comigo o pedágio baixo acaba, para conquistar o voto, governadores que baixaram a tarifa do pedágio durante a eleição, depois retomou a tarifa anterior, só que com ações bilionárias movidas pelos concessionários de pedágio. Lucro cessante, perdas e danos, e eu tratei, pode ver as minhas palavras, diversas vezes eu disse em campanha em 2010, e percebo que eu fiz como governador, exatamente o compromisso assumido. Vamos retomar as obras, exigir das concessionárias, porque nos 8 anos que me antecederam, eu faço sempre a pergunta e ninguém sabe responder. Alguns acertam porque chutam. Não foi executado um único palmo de duplicação em 8 anos que me antecederam, de todo o anel de integração. E nós exigimos das concessionárias, está aí. Esta obra foi iniciada no meu primeiro mandato, inaugurada, eu fui pessoalmente inaugurar o trecho Medianeira-Matelândia, as obras continuaram depois, ali Passarelas, ali em Matelândia tivemos uma obra complexa em função das rochas, muita pedra, teve que ter detonações, a rodovia passa dentro da cidade, é um perímetro urbano, portanto, passarelas, tudo ali foi realizado. E assim, no resto do Paraná, em todas as demais regiões, lá em Campo Mourão, Floresta, Maringá, Jandaia do Sul, aqui a rodovia do Café, das mais importantes vias de ligação do estado do Paraná, ligando o norte e outras regiões aqui com a capital e também o porto de Paranaguá. Enfim, duplicações lá. Paranavaí ficou um espetáculo. Paranavaí ligando até a cidade de Maringá, ali próximo. Maringá, esqueci o nome da cidade. Nossa, eu falei tanto. Passando por Mandaguaçu, enfim, várias duplicações aconteceram, porque nós cumprimos com a nossa obrigação e retomamos as obras. Aí no oeste do Paraná, 277, por exemplo, tinha sido retirado do contrato a exigência dessas obras. E nós recompusemos, exigimos da concessionária, estão aí as grandes obras de duplicação, como dizia Washington Luiz, governar é abrir estradas. Você traz segurança para as pessoas e, acima de tudo, o desejado desenvolvimento, que gera prosperidade, oportunidade de emprego e renda a todos. Então, cumprimos com a nossa obrigação, sim. Tenho grande orgulho. E Cascavel, a sua cidade, é o grande exemplo das obras que nós fizemos. É saneamento, é obra de infraestrutura, é aeroporto, um posto aí do aeromédico, né? Os helicópteros que salvam vidas todos os dias. Primeira descentralização da capital. Primeira interiorização de todo o Paraná aconteceu em Cascavel. Aí a Tito Mufato, aeroporto, grandes investimentos, saneamento, grandes conjuntos habitacionais nós inauguramos aí em Cascavel e assumi um compromisso com o prefeito da época, uma grande parceria que fizemos, de asfaltar a cidade inteira. Parece-me que algum problema técnico faltou um pedacinho só, mas são inquestionáveis os grandes investimentos que nós fizemos em bairros inteiros, em regiões inteiras de Cascavel de pavimentação asfáltica. Sabe, governador, eu gostaria de recordar aqui uma situação extremamente agradável para as pessoas do oeste do Paraná, porque é muito fácil você guardar na lembrança as coisas ruins. Se aconteceu uma coisa ruim no governo, o cara diz, no governo do fulano aconteceu isso. Mas as coisas boas, positivas, como elas não ficam sendo ressaltadas, elas muitas vezes passam e se apagam com o tempo. No dia que o helicóptero foi entregue a Cascavel, estava aqui presente, inclusive, o Biazus, lá de Foz do Iguaçu, o Eloy, e em frente à prefeitura, tiveram que abreviar duas coisas que me marcaram naquele dia. Primeiro foi um discurso que não estava na programação do Nicásio, que o Nicásio pediu para usar a palavra para dizer qual era a modernidade daquele equipamento que estava sendo entregue em Cascavel naquele momento. Comparou com o equipamento que tinha sido utilizado na Fórmula 1 em São Paulo. Verdade. Doutor Rodrigo. Moderníssimo.
E aí tivemos que abreviar, eu digo que eu estava junto no evento, foi abreviado o evento porque o helicóptero teve que decolar para ir buscar uma criança, um recém-nascido, em Assis Chateaubriand, e se não tivesse o deslocamento do helicóptero, poderia vir a falecer, porque era uma criança que nasceu prematura. O senhor lembra disso, governador? Lembro muito bem. Naquele dia mesmo, salvou essa criança prematura que precisava rapidamente ser levada, deslocada para uma cidade onde tenha UTI neonatal. Crianças como essa, Sérgio Ricardo, tem milhares no Paraná, desde a implantação do helicóptero, que foram salvas por essa iniciativa de criação desse abençoado programa que nós implantamos no estado do Paraná. Dias depois também salvou o pequeno Maicon, que na época tinha 11 anos, 70% do corpo queimado. E temos uma ala de queimados em Londrina. O helicóptero rapidamente o levou para Londrina. Então, o helicóptero, até o começo do ano, a informação que eu tinha, já eram 15 mil deslocamentos, 15 mil vidas salvas. Veja bem, Sérgio, se o helicóptero tivesse salvo uma vida, já tinha valido a pena esse programa, que dirá milhares, dezenas de milhares de vidas de paranaenses salvas. Porque nós sabemos que uma pessoa numa situação de urgência ou emergência na área de saúde, cada minuto é precioso para salvar essa vida. São pessoas acidentadas em rodovias, são pessoas com AVC, pessoas infartadas, bebês recém-nascidos prematuros, como esse exemplo que você cita, rapidamente precisam ser levados para uma cidade onde tenha incubadora, UTI neonatal. Então, eu tenho um grande orgulho desse programa e a primeira iniciativa em todo o Paraná, nós adotamos aí a base aérea, primeiro em Cascavel, depois fizemos em Londrina, em Maringá, e nos últimos meses de governo conseguimos implantar uma base em Ponta Grossa, cobrindo todo o território paranaense num raio que consegue atender com alguma eficácia, segundo os levantamentos técnicos. Muita alegria, muito orgulho. Essa foi das principais iniciativas da minha passagem pelo governo do Paraná. Grande orgulho disso. Eu imagino, governador. Inclusive, tem um depoimento pessoal para transmitir aqui àqueles que nos acompanham no podcast Por Trás da Notícia, nessa entrevista que estamos fazendo nessa segunda-feira com o governador Beto Richa. Veja bem, ali houve aquele momento ali, foi salvo uma criança recém-nascida. Era um neonatal que foi trazido para cá, para Cascavel, para a UTI. E eu tenho um exemplo familiar, a minha primeira filha, a minha primogênita, que mora em Balneário Camboriú, me acordou num domingo pela manhã, já muito cedo. Pai, houve um acidente com a avó em Cascavel, aí saindo de Cascavel, coisa assim, e eu não tenho informação nenhuma do local. Ela falou o que aconteceu e tal, isso, aquilo. Eu falei, não, filho, o pai vai se mexer aqui, vai ver o que está acontecendo, tal, isso, aquilo. E a dona Elza, que é a avó da minha filha Maiara, ela estava num carro que se acidentou em Guaraniaçu. Inclusive, o motorista faleceu nesse acidente. Estavam uma caminhonete e ela, a irmã dela, a dona Hélia, a dona Elza e o motorista. E o motorista, que era o esposo da dona Hélia, faleceu nesse acidente. E aí eu fui informado, liguei para o Nicásio para saber se estavam deslocando, fui informado que o helicóptero já tinha ido para Guaraniaçu buscar a dona Elza, que estava ferida. Antes de eu chegar no Hospital São Lucas, e eu não morava tão longe assim, certo? Como demoraram para me avisar do acidente, a dona Elza já estava chegando no São Lucas, porque o helicóptero desceu no pátio do Hospital Salete e dali foi levado de ambulância para o Hospital São Lucas. E o médico, mais tarde, conversando comigo, disse, olha, se não tivesse sido um socorro rápido, a dona Elza não teria resistido aos ferimentos. Então, existe aí na família da minha filha, a avó dela que está lá viva e sai tomando vinho, porque é uma italiana legítima, né? Então toma seu vinho todos os dias, lá em Balneário Camboriú, e que foi salva graças à intervenção do helicóptero. Esse é um depoimento pessoal que eu tive, tenho a satisfação de falar, porque envolveu uma filha minha que tem paixão pela avó dela, e a avó dela está viva graças ao helicóptero, senão estaria viva de maneira alguma, segundo os próprios médicos me disseram na época. Te anima a voltar ao governo do Paraná, né, mais uma vez, para realizar alguma coisa que, de repente, o senhor não tenha conseguido fazer como governador, Beto?
Olha, Sérgio Ricardo, eu tenho, como disse várias vezes aqui, eu tenho grande orgulho do trabalho que nós fizemos no estado do Paraná. Eu tenho um grande amor por essa terra e um grande compromisso com todos os paranaenses na vida pública. E lógico que eu tenho vontade. Assim, mas é sem nenhuma loucura, sem obsessão, muito menos doentia. Aliás, nunca tive obsessão na minha vida. As pessoas sempre perguntavam: e daí, Beto, você é prefeito, você pensa em ir para o governo, você pensa em ir para a reeleição? Eu falei, gente, não sofro de ansiedade, que é um mal que acomete boa parte da classe política. Tudo no seu devido momento. Então, Sérgio, como eu estou ainda cumprindo o primeiro ano como deputado federal, representando os paranaenses em Brasília, tem muito tempo, muito chão pela frente. Mas eu te digo o seguinte, sem querer fugir da sua pergunta, sem dissimulação. Se houver viabilidade, à época da decisão de candidatura, se vamos para a convenção ou não, se vamos disputar, à época, se houver viabilidade de uma candidatura minha, eu encaro esse desafio mais uma vez, sim. Agora, não tenho disposição para loucuras, como nunca tive, para uma aventura, de forma alguma. Se houver viabilidade e os paranaenses entenderem que eu posso ajudar, efetivando os programas criados, com toda a experiência, com todos os resultados da nossa administração, mesmo como governador ou prefeito de Curitiba, onde fui apontado em todas as pesquisas do melhor prefeito do Brasil. Você sabe disso. E alguns até colocam em xeque as pesquisas. Mas o bacana é que foi confirmado nas urnas, porque na minha reeleição em 2008, de prefeito de Curitiba, eu obtive a maior votação histórica, a maior votação já concedida a um candidato na história da nossa capital, que sempre teve aí disputas muito acirradas, praticamente todas as eleições. E nós tivemos 77,27% dos votos. Então, é incontestável a grande aprovação do modelo de gestão que nós implantamos aqui na capital e que, em função dos resultados apresentados e do grande reconhecimento nacional, é evidente que isso irradiou em todo o Paraná e me levou a ser candidato a governador e venci 2 vezes no primeiro turno. Então, em função do mandato realizado, eu penso muito nisso. Ninguém pode ser candidato de si próprio. Quem pensa assim está fadado ao insucesso. Ou uma conjuntura o leva a isso, ou não adianta ser candidato sozinho e candidato de si próprio. Então, lá na frente, Sérgio Ricardo, tem muito tempo ainda, eleição em 2026 para o governo, que passa rápido também, concordo. Mas, às vésperas do momento de decisão, vamos avaliar o quadro e, se tiver possibilidade, viabilidade, eu aceito mais uma vez esse desafio. Um nome sempre lembrado para a Prefeitura de Curitiba nos últimos anos tem sido da ex-primeira-dama, sua esposa, e nós sabemos que ela a Fernanda guardou alguns dissabores da política, porque, infelizmente, a política, você tem que ter muito estômago. Eu já fui vereador, já fui suplente de deputado e sei que você precisa ter muito estômago. Mas no caso dela, não tem estômago que aguente tanta crueldade, tanta maldade, foram criminosos e covardes. Isso o Brasil inteiro reconhece, viu, Sérgio? Todos são solidários a mim, grandes juristas no Brasil me citaram como exemplo nacional de perseguição a políticos, mas com a Fernanda é unânime, eu encontro magistrados, pessoas do Ministério Público, aqueles que são equilibrados, corretos, e têm o compromisso de seguir as regras da justiça, as regras da Constituição, todos reconhecem. Foi uma atrocidade inominável que fizeram com a sua mulher. Então, isso, eu até te interrompi, me desculpe, Sérgio Ricardo, mas o que fizeram com ela não tem como explicar, né? Fizeram o que fizeram com ela e sequer ela virou ré. Não tem denúncia. Como não tinha nenhum inquérito instaurado quando nos sequestraram de casa, viu, Sérgio? Foi para me tirar a eleição de senador. Embora o mandato, para mim, é o de menos. É o de menos. O duro é a reputação, a sua história de vida, da sua família, a sua imagem arranhada, maculada por meia dúzia de desocupados e que queriam, para satisfação de um ego, não tem explicação. Sadismo, eu não encontro explicação por que fizeram comigo e principalmente com a Fernanda.
Eu sempre digo o seguinte, para você estar na política, você precisa ter estômago. Precisa ter estômago, né? Porque a política ela deveria ser uma prática limpa, né? Porque, afinal de contas, é através da política que você muda as coisas, né? Não tem outra maneira de você mudar a cidade, mudar o estado, mudar o país, se não for via política. Agora, eu sou honesto em dizer para você, Beto, eu passei por eleições vitoriosas, fui vereador mais votado da história de Toledo, uma pujante cidade aqui do oeste do Paraná, e eu confesso a você o seguinte, sempre bati pesado nos adversários, sempre bati pesado, minha língua sempre foi meio ferina nos adversários, mas eu nunca entrei na família, por entender de que o cara tem que ser muito baixo na política para misturar a família, entendeu? Porque, na verdade, você veja que até a máfia italiana, que é considerada uma máfia fascínora, né? A máfia italiana ela mata o adversário e cria família, ela protege a família do adversário. Porque família é família, é uma coisa sagrada por Deus, né, Beto? E eles não tiveram. Eu imagino que a Fernanda, e era essa, que eu estava alavancando a pergunta para dizer, para indagar a você, se a Fernanda, existe alguma possibilidade da Fernanda, que é sempre bem lembrada pelas pesquisas, é sempre bem lembrada pelo eleitorado de Curitiba, um nome fortíssimo em Curitiba. Olha, eu ouso dizer que a Fernanda em Curitiba é mais forte que você, hein? Eu ouso dizer isso, hein? Você foi governador, foi prefeito da capital, mas eu ouso dizer que a Fernanda, politicamente, eleitoralmente, ela tem uma viabilidade maior que a sua em Curitiba, pelo carinho que ela teve da mãe curitibana, dos programas que ela desenvolveu como primeira-dama, entendeu? E era uma coisa que não era forçada, né? Porque tem, às vezes, a primeira-dama que põe uma calça jeans e vai para a vila porque ela quer forçar o eleitorado a gostar do marido dela. E a Fernanda não, era uma coisa natural da Fernanda, né? Existe alguma possibilidade da Fernanda, o ano que vem, estar na disputa, não? Olha, uma coisa incrível, Sérgio Ricardo, o que eu tenho respondido essa pergunta... todo dia inúmeras pessoas me abordam, a Fernanda tem que ir, e ela não quer nem conversar a respeito. Ela ficou muito traumatizada, e é completamente compreensível esta mágoa e esse trauma que ela tem hoje, né? Aliás, o nosso sofrimento ninguém avalia, principalmente o sofrimento dela por ser mulher. Não que ela seja mais frágil, mas é mais sensível a mulher, né? Tudo que aconteceu conosco. Então, eu até vou te contar, em primeira mão, viu, Sérgio? Não comentei com ninguém, até porque esses episódios são recentes, para você ver a importância da Fernanda e o reconhecimento nacional do trabalho realizado em Curitiba e no Paraná. Primeiro, o que eu vou te dizer é que tem um órgão federal, você conhece, que se chama IPEA, dos mais respeitados e conceituados do Brasil. O IPEA faz avaliações sistemáticas no Brasil inteiro, em diversas áreas. E na área social, Sérgio Ricardo, o meu período de prefeito de Curitiba, o IPEA atesta que foi a maior redução de pobreza e miséria do país. Depois do governo, o mesmo IPEA avalia que o meu período foi o que mais reduziu pobreza e miséria dentre todos os estados do Sul e do Sudeste. E eu digo sempre o seguinte, nenhuma gestão se justifica se ela não produzir ações para melhorar a vida das pessoas, principalmente dos que mais precisam, os mais fragilizados, os mais humildes, que precisam da presença do poder público com as suas ações, obras, investimentos, políticas públicas, programas que deem condição de uma vida um pouco melhor, minimamente. E a Fernanda fez isso. Ela ia nos bairros de Curitiba tratar as pessoas com imenso carinho. Ela surpreendeu até a mim, vou te dizer. A Fernanda, o pai dela era banqueiro, ela foi criada na Europa, morou na Suíça, ela não tinha esse contato. De repente, eu ganho a prefeitura, ela se enfia nos bairros para cuidar das pessoas que mais precisam. Tenho depoimentos aqui em bairros de Curitiba, dos mais lindos, que ela nem para mim contava. Aquela história que a mão esquerda faz, a direita não precisa saber. Ouvindo os depoimentos da pessoa. A dona Fernanda veio aqui, meu filho estava muito mal de asma, bronquite, alérgica, não sei o quê, não tinha na unidade de saúde inalador. Ela falou, está aqui, vai lá e compra inalador para essa criança. Eu fui num bairro, uma criança sempre no colo de algum adulto e dos pais. De repente, a criança cheia de ferro na perna tinha sido operada. Ué,
Maravilha, né? Tantos anos, né? Criança, tal, tal. Dona Fernanda mandou lá no hospital e mandou operar essa criança. E assim, inúmeros depoimentos, um mais lindo que o outro, que eu ouvi no bairro, não foi ela que me contou. E agora, recentemente, Sérgio Ricardo, né, e todo mundo pergunta se ela quer ser candidata e tal, muito lembrado o nome dela, nesse momento que Curitiba tanto precisa, nossa capital, ela não tem aceito conversar a respeito sequer. Mas eu estou em Brasília, escuta só essa. Primeiro, eu não vou citar nomes, tá? Não quero expor ninguém, mas um dia em off eu te conto quando a gente se encontrar. Um grande líder de São Paulo, político, pediu para conversar com ela e com toda a sua equipe, para saber o que ela tinha feito na área social que ele queria lá implantar na cidade ou no estado de São Paulo. Aí, em seguida, passado um mês, dois, outro deputado federal me aborda lá na Câmara dos Deputados. Beto, eu sou candidato a prefeito de São Paulo. Será que eu posso conversar com alguém da sua equipe técnica na área social? Porque eu estou elaborando meu plano de governo nesta área. E eu sei lá que vocês tiveram bons resultados, isso. Eu falei, ué, quem comandava a área social, tanto na prefeitura quanto no governo, era minha mulher, a Fernanda, que teve a capacidade, isso é importante num gestor público, de escolher pessoas das mais capacitadas para montar a sua equipe. Aí eu sei que a sua mulher, ela conversaria comigo. E, olha, nós temos um jantar, ela não vem para Brasília nunca, só veio na minha posse, mas tem um jantar oferecido pelo vice-presidente da República e faz questão da presença dela. Então ela está para vir a Brasília, eu te ponho em contato. E ela conversou com o candidato a prefeito de São Paulo, agora nessa eleição, vai disputar ano que vem, e deu todas as dicas, como é que é na área social, ele fez uma série de perguntas também. Acredito que a conversa foi bastante esclarecedora. A Fernanda ficou de colocar no papel para auxiliá-lo. Não é do nosso partido, o PSDB é meu partido, possivelmente não estará com ele, mas quando a gente pode fazer o bem, a gente não escolhe lado, não tem cor política, ideológica, a gente vai auxiliar quem quer que precise da nossa ajuda, não é, Sérgio Ricardo? Eu acho que essa postura é a mais coerente, a mais responsável possível. Não tem cor, o povo, eu sempre, como político, eu Mas sempre para encerrar só, povo... Sérgio, só para encerrar, para não perder o raciocínio, daí eu perguntei para ele, uma curiosidade, você é o segundo líder, ele é reconhecido nacionalmente, viu? Um dia eu te falo o nome quando estiver aí em Cascavel. Uma curiosidade, você é o segundo líder político em São Paulo que fala da minha área social e fala da minha mulher, Fernanda. Alguém te indicou? Uma curiosidade minha. Sabe o que ele respondeu para mim? Instituto INSPER. O INSPER hoje é tão ou mais importante do que a Fundação Getúlio Vargas. Eles formam pessoas todos os anos. E aí encontrei no corredor um rapaz, vê que coincidência, novo. Ô, governador, eu sou professor do Instituto INSPER, eu estou tentando falar com a dona Fernanda, estou com alguma dificuldade, será que ela não me atende e tal? Aí eu lembrei que tinha me ligado uma professora do Instituto INSPER uns meses atrás. Eu pedi desculpa a ela. Falei, Laura, esqueci o sobrenome. Faz tempo que você me ligou, eu na correria não te respondi, não te retornei, mas agora estou te ligando. Aconteceu isso, candidato de São Paulo tal, que vocês indicaram. O quê? Ele é meu aluno. Eu já formei milhares de alunos aqui em São Paulo, que vêm do Brasil inteiro. E em todas as minhas aulas eu dou a sua gestão como exemplo na área social. E tem um outro assessor meu que faz um curso de orçamento e gestão pública no INSPER, e já ouviu também de um professor lá que, até pelo fato de ele ter trabalhado com Mauro Ricardo, que foi meu grande secretário de Fazenda, e colocou o Paraná com as contas em dia, contas equilibradas, deixei 7 bilhões de reais em caixa para o meu sucessor. Eu recebi o Paraná com 4 bilhões e meio de dívidas, você sabe disso, Sérgio Ricardo. E ele falou, um exemplo de gestão fiscal é a gestão do Beto Richa no Paraná. Instituto INSPER de São Paulo, que é tão importante, me falaram até que está superando já em importância a Fundação Getúlio Vargas. Então, como é que eu não vou ter orgulho dos números e dos resultados? Eu nem sabia que o Instituto INSPER, nas aulas e turmas de pessoas formadas, milhares no Brasil, sempre cita a minha gestão como exemplo. Então, eu tenho grande orgulho disso, e respondendo, graças a Deus, em que pese todas as acusações levianas, tentando macular
a nossa imagem, tentando nos destruir a nossa reputação, que muitas vezes se demora uma vida para construir uma reputação e, de repente, você se vê apunhalado pelas costas, né, numa tentativa insana, diabólica, cruel de assassinar a sua reputação. Mas, por outro lado, você ouve de pessoas isentas, qualificadas no Brasil, dizendo que a sua gestão é referência e modelo nacional. É isso que vale para a gente e, acima de tudo, está Deus. E nós temos profunda confiança que a justiça, não que será, já está sendo feita. Bom, mas a pergunta, na verdade, que suscitou esse ampla explanação feita, muito bem feita, diga-se de passagem, porque eu acho que é justo com a dona Fernanda, porque se passássemos aqui a manhã inteira falando positivamente da dona Fernanda, não estaríamos fazendo nada mais do que dizendo a verdade e tentando minimizar um pouco o muito da sacanagem que foi feito com essa senhora. Porque eu sempre digo o seguinte, Beto, bater no adversário faz parte. Bater no adversário faz parte. Agora, sabe, baixar o nível de você ir na família do adversário, isso é uma coisa inexplicável e inaceitável. Mas a pergunta inicial que eu te fiz é: a Fernanda poderá constar na lista de candidatos do ano que vem ou está muito difícil isso? Evidente, Sérgio, que o tempo ajuda a cicatrizar as feridas, o tempo ajuda a atenuar, amenizar a dor e o sofrimento que não dá para imaginar, eu não tenho como reproduzir os últimos anos, o que foi a nossa vida, a nossa família, o que foi a nossa casa. Com tanto sofrimento, nos expuseram a uma humilhação pública, uma execração pública, né? Foi noticiário nacional o que nos aprontaram, mas o tempo ajuda. Ela já... E é impressionante, parece que até uma coisa combinada. Fomos para a praia esses dias, a gente está nas ruas, está num evento, outro, todo mundo, o assunto é o mesmo. E você aqui, de novo, me pergunta a respeito disso. Ela já está mais amena, viu? Eu nunca quis que a família inteira em política, meu filho foi por vocação, tudo que ocorreu, tirou a eleição dele, deputado estadual, menino brilhante, não é porque é meu filho, não. Em Brasília, muitas pessoas me perguntam dele, eu fico até surpreso. De onde você é? Sou do Espírito Santo, sou da Juventude Tucana, teu filho foi nosso presidente nacional, sucedendo o Bruno Covas, aliás. E foi um grande líder nosso nacional. Eu escuto direto. E ele, magoado com tudo que aconteceu, pegou meus 3 netos e foi embora. Foi lá, arrumou um emprego pela internet, está lá tocando a vida dele, está feliz, que é o Marcelo. Foi embora por causa das sacanagens que aprontaram para o pai, para a mãe, e ele viu, de repente, tinha grandes possibilidades de ser deputado estadual, seria brilhante na Assembleia Legislativa. Foi embora. Está morando em Portugal, ficou, não sei se descrente com o país, o que foi, mas muito magoado. Então, o tempo ajuda a amenizar essa dor, viu, Sérgio? E, às vezes, pela insistência, talvez ela aceite. Mas, como voltando ao assunto, eu nunca quis, como muitos políticos, a família inteira na política. Às vezes até cada um num partido para segurar mais apoio. Eu nunca fiz isso. Meu filho foi por vocação, no início eu tentei desestimulá-lo, porque, como você disse, a gente sabe que é uma atividade espinhosa, dura, tem que ter muito estômago, só que eu acho que lá da antigamente para agora piorou muito, porque tem muitas pessoas poderosas que exorbitam do seu poder. Até em função disso que surgiu a lei de abuso de autoridade. Os caras acham que podem tudo, ao arrepio da lei, mexer com a tua honra, com a tua vida, destruindo histórias, reputações, destruindo empresas, destruindo famílias. Então, piorou muito de lá para cá, de antigamente para cá. Não era assim tão grave, tão cruel as medidas adotadas contra políticos ou alguém ligado a político. Mas ela está mais amena, já tem conversado um pouco a respeito. Eu não sei até o momento da decisão, mas você concorda comigo que tem que ser uma decisão exclusivamente dela? Porque tudo que ela sofreu, não posso eu colocá-la na arena política de novo e, de repente, ser vítima de perseguições, de xingamentos. Então, eu não posso, tem que ser uma decisão exclusiva e pessoalmente dela. E o que ela decidir tem o meu total respeito e compreensão. Tem gente que faz política achando que para fazer a política, para vencer na política, tem que bater nos adversários, tem que ofender os adversários, entendeu? E nós temos aqui no Paraná exemplos aí vivos no Paraná
de pessoas que só abrem a boca para ofender, para xingar. E eu aprendi com um grande mestre político que eu tive, chamado Duílio Genari, de saudosa memória, que foi quem me lançou para vereador em Toledo, que ele sempre dizia o seguinte: cuida o que você vai falar do adversário, porque se você subir no alto de um prédio com um saco de penas e você jogar, você não junta todas elas depois nunca mais. Então, cuida com o que você disser, sempre diga algo que você possa provar, sempre diga algo que tenha a ver com a política, entendeu? Porque daí você estará sendo responsável com aquilo que você estará dizendo, entendeu? E o Duílio foi um cara que... Eu acho que você teve a experiência dele como deputado e você... Sim, fomos colegas deputados, 2 mandatos, e depois tive o prazer, a honra de ter o Duílio como integrante da minha base de apoio como governador, ele na Assembleia Legislativa. Sempre contemporizador, sempre um cara equilibrado, né? Extremamente equilibrado. Beto, para fechar a nossa conversa desta segunda-feira, o que você gostaria de ter feito com o governador e que não deu tempo de fazer, que não foi possível fazer, que, num caso de você voltar ao governo do Estado hoje, você colocaria assim na linha de frente? Olha, Sérgio, como eu dizia e falei repetidas vezes, do orgulho que tenho dos mandatos que eu exerci na vida pública, principalmente de governador e prefeito da capital, que os números estão aí e falam por si só. Transformei o Paraná e Curitiba em canteiros de obras. Foram grandes avanços na área de educação, saúde, infraestrutura, segurança pública. Foi a maior contratação de policiais da história do Paraná. 11 mil foram contratados no meu governo. Foi a maior aquisição de viaturas, 3.200. Escolas foi recorde de saneamento. Está aí o exemplo, colocamos Cascavel e várias cidades do Paraná no topo do ranking das cidades com melhores índices de coleta e tratamento de esgoto do Brasil. Eu acho que errei um pouco ou bastante na área de comunicação. Eu não sei se eu não soube me comunicar muito bem com os paranaenses, né? E é uma coisa que não prendeu muito minha atenção. Eu estava mais preocupado em melhorar a vida das famílias paranaenses, né, com saúde de qualidade. Saúde, por exemplo, quadruplicamos o orçamento na área de saúde. Então, aí, além dos helicópteros, nós pegamos o Paraná em 10º lugar, ano a ano viemos subindo, e eu entreguei o governo em 1º lugar em transplante de órgãos do Brasil. Foram 7 mil veículos para o transporte sanitário, ônibus, micro-ônibus, vans. Você anda pelas estradas, você vê. A hora que você vê um ônibus lá, um micro-ônibus, todos com ar-condicionado, é do nosso governo, não tinha isso antes. Os prefeitos, a maioria, nem ambulância tinham. Alguns me deram depoimento que transportavam os seus pacientes no ônibus amarelo da educação, por falta de transporte sanitário. Dinheiro para custeio mensal de hospitais. Pode conversar com o doutor Ciro, da UOPECAM, aí de Cascavel. Ele vai te dizer que o governo que mais ajudou o OPECAM foi o nosso. Ele diz publicamente sempre. E fizemos em parceria um hospital regional lá em Umuarama. Tão certo que deu a nossa parceria. Então, em todas as áreas, lógico, tem que fazer muito mais. É como uma obra em andamento, né? Você não para o tempo todo de investir, de avançar, as demandas são permanentes, são crescentes da população, então sempre tem mais por fazer. Mas talvez pecamos um pouco na área de comunicação, que para mim, volto a insistir, é secundária, né? O importante é o bem que nós fizemos, os programas e os resultados que foram apresentados. Eu já disse lá atrás para um governador, certa feita, e vou dizer agora a um ex-governador, e quem sabe, novamente venha ocupar a chefia do Executivo Estadual. Sabe onde é que os governantes erram na comunicação, Beto? Pois não. Tenho a ousadia de dizer isso para um dos mais respeitados administradores públicos do Brasil, que é você, mas tenho a ousadia de dizer isso porque já disse isso a um ex-governador. A comunicação ela tem que ser regionalizada. O grande problema é que os governadores fazem a comunicação macro, entendeu? E a leitura que é feita pelo oestino não é a mesma do norte, lá do Paraná, e Sim, não é a mesma perfeito. do sul, entendeu? Então, ela tem que ser regionalizada, ou seja, você faz na linguagem para... No caso, por exemplo, vai pegar uma agência, pega uma agência do Oeste do Paraná, faz uma licitação para uma agência do Oeste do Paraná, e ela conhece o linguajar do oestino, e ela vai saber comunicar e passar para o oestino aquilo que o governo está fazendo.
entendeu? E como ela é feita, dirigida por Curitiba, sempre, todas as campanhas de governo estadual vêm dirigida de Curitiba, ela nem sempre toca no coração, na sensibilidade do homem do interior. E o homem do interior do oeste do Paraná não é o mesmo homem do interior do norte do Paraná, entendeu? São colonizações diferentes, entendeu? Você pega aqui, é o pessoal que veio do sul, você pega lá em Londrina, é o pessoal que veio de São Paulo, então você não pode fazer a mesma comunicação. E o grande erro dos governadores é que eles fazem a comunicação, e os governos federais fazem isso também. E os governos federais também cometem esse erro, porque a comunicação que é para o sul não é a mesma comunicação que é para o nordeste, entendeu? Tem que ser diferenciada. Eu penso dessa forma, posso estar enganado, mas é uma contribuição que eu procuro dar, de repente, para que um dia você sentando na cadeira do governador, você lembre, olha, lá de Cascavel, um amigo meu me disse que a gente tem que regionalizar a publicidade do governo, porque não é a mesma linha, a mesma linguagem, né, Beto? Essa é uma realidade. Sim, sem dúvida. O que é bom para o norte não é bom para o sul, e assim vai, não é a mesma coisa, né? Mas, Beto, foi um prazer conversar contigo nesta manhã, nós tínhamos falado em 20 minutos, já passamos de meia hora, é sinal de que a conversa foi boa, tanto foi boa que ela andou, ela andou de forma muito tranquila. É um prazer sempre ouvi-lo, porque além de ser seu amigo pessoal, e gosto muito do Marcelo, seu filho, também já tive a oportunidade de entrevistar ele várias vezes, menino de ouro, foi um crime o que aconteceu com esse menino. A política perdeu um grande homem público, que seria o Marcelo, não tenho dúvida nenhuma, na mesma linha do avô, na mesma linha do pai. Mas para mim, é sempre um prazer conversar contigo e colocar em discussão o nosso Paraná. E quem sabe um dia, de novo, você tenha a oportunidade de colocar toda essa tua força, toda essa tua eloquência, tua capacidade, novamente à disposição dos paranaenses. E os paranaenses, se votarem em você, vão estar apenas corrigindo uma injustiça que cometeram no momento em que você concorreu ao Senado, e não foi você que perdeu a eleição, foi o Paraná que perdeu um grande senador, eu não tenho dúvida alguma disso. E não estou aqui para bajulação, é uma coisa muito real que eu estou colocando. Foi um prazer conversar contigo nesta segunda-feira, já estamos aí batendo recordes de visualizações no nosso podcast. Aqui o pessoal estava acostumado com podcast aí que tinha 200, 300 visualizações. Eu bato no Facebook 10 mil, no YouTube 6, 7 mil visualizações, e desde o primeiro programa. Estamos no 7º programa, ou 8º programa, se não me falha a memória, e nós sempre batendo recordes. Aí eu faço algum corte, por exemplo, vou fazer alguns cortes para retirar algumas coisas que você colocou aí, para colocar elas individualizadas no YouTube, e já coloco lá 3, 4, 5 mil visualizações, assim, facinho, sem nenhum impulsionamento. Então, graças a Deus, deu certo o nosso podcast. E é um prazer, nesta segunda-feira, ter conversado contigo. Tava dando errado, não estava conseguindo acertar as agendas aí, mas graças a Deus deu certo. Foi um prazer conversar contigo, Beto. Muito obrigado, Sérgio Ricardo, pela gentileza desta oportunidade em conversar aqui com você através do seu podcast. Eu sabe da admiração, do respeito, do carinho que eu tenho por você, um jornalista competente, um jornalista ético ao longo de toda a sua história, sempre procurando levar a boa informação a todos, de qualidade. É um jornalista crítico também, quando é necessário apontar desvios, erros, até no sentido de se aperfeiçoar e corrigir algumas coisas que estão erradas. Então, é um grande prazer estar com você. Agradeço demais a sua confiança e esta oportunidade que você me concede nesse momento em conversar aqui no seu prestigiado podcast, que eu sei que é um sucesso absoluto e crescente aí no Oeste e daqui a pouco para todo o estado do Paraná. Muito obrigado, um forte abraço a você e todos que nos acompanham. Talvez seja a última oportunidade antes do Natal e do Ano Novo que nós tenhamos contato. Então, eu aproveito também para desejar a você, a sua família, a Fernanda, os seus filhos, um feliz 2024. E quem sabe o curitibano tenha a felicidade de poder escolher e ter na lista de escolha esta moça que me teve seu passado elogiado e relatado para mim por um grande amigo em comum que nós temos, que é o Ibrahim Fayad. Ibrahim é apaixonado, apaixonado pela postura, pela conduta da Fernanda, muito amigo da família, do pai dela, né?
o saudoso pai dela. Então, eu sei muito da Fernanda pelo Ibrahim, entendeu? Eu brinco, às vezes, que ele é suspeito porque ele tem ela como uma filha, entendeu? Então, eu brinco, às vezes, que ele é suspeito porque ele tem... Então, transmita a Fernanda aos seus filhos, seus netos, aí um 2024 com muito sucesso, com muita alegria, com muita saúde, e com essa mesma disposição, Beto, porque, na verdade, nós precisamos no Brasil de políticos que façam política da maneira que você faz, uma política que não tem atitudes rasteiras, entendeu? Não tem a crítica pela crítica, entendeu? O pessoal me falava assim, como é que o Beto vai se portar em Brasília agora com o Lula no governo? O Beto vai se portar do jeito que ele sempre foi. O Beto é um cara que abre portas em qualquer lugar, tem respeito de todos os lados, porque nunca foi também de perseguir adversário, de querer, entendeu? Enterrar o adversário, entendeu? Não, eu queria ganhar nas urnas, entendeu? Eu sempre quis ganhar nas urnas, nunca foi de tentar fazer alguma coisa fora do script. Muito obrigado, foi um prazer conversar. Comecei bem minha semana conversando contigo. Grande prazer. Um Feliz Natal para você, para toda a sua família, que seja um Natal abençoado, que tenhamos um 2024 muito próspero, com realizações, muita saúde. Você merece, a sua família, e desejar a todas as famílias paranaenses também um abençoado Natal e um abençoado ano de 2024. Abração, Beto, um abração. Obrigado, valeu. Muito bem, vocês acompanharam aí a entrevista que eu fiz com o Beto, uma entrevista longa, mas interessantíssima. Eu acho que vocês que prestaram atenção viram que a gente falou de tudo, né? Eu tive o prazer e a satisfação de conversar longamente com o ex-governador do Paraná e, quiçá, governador novamente daqui a 3 anos, né? Na sucessão do Ratinho. Não vejo nome, a não ser o nome que vem surgindo aí do Alexandre Cury, mas é um nome novo, é um nome bom, não tenho dúvida nenhuma que é um nome bom, mas o Beto é experimentado, né? O Beto é um cara que está preparado para ser novamente governador do Paraná, muito bem testado como governador. Eu quero chamar um comercial aí do Hospital de Olhos, isso, do Hospital de Olhos, e depois do comercial do Hospital de Olhos eu vou falar um pouquinho mais com vocês antes de encerrar o podcast desta segunda-feira. A vivacidade do olhar inocente e a riqueza do olhar experiente encontram cuidado no mesmo lugar. Nossas portas se abrem para que você possa enxergar com nitidez a beleza de cada fase da vida. Equipe que acolhe, estrutura que resolve, atendimento que humaniza, tecnologia assertiva. Hospital de Olhos de Cascavel. Há 30 anos, dando cor à sua vida. Muito bem, você viu aí o comercial do Hospital de Olhos. A semana que vem nós vamos colocar aqui a logomarca e o telefone do Hospital de Olhos. O telefone é 2101-4242. Anote aí, 2101-4242. Ligue lá, marque sua consulta, vá ver seus olhos, fazer um exame de rotina, entendeu? Se você acha que está enxergando menos do que você enxergava, está na hora, quem sabe, de você ir lá para você fazer uma cirurgia, para você resolver de vez, tirar a lente de contato, tirar os óculos do seu rosto, entendeu? Hoje dá para você tranquilamente fazer coisa muito moderna e extremamente positiva em se tratando de resultado. Então, Hospital de Olhos. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês, desejar uma boa semana, uma semana manca, né? Amanhã é feriado, aniversário de Cascavel, depois da manhã é feriado nacional, proclamação da República. E então nós temos aí uma quinta e uma sexta enforcada, né? Na verdade, enforcada. E muita gente vai viajar, muita gente vai aproveitar para esticar o feriado aí. Vão para o Marinas, alguns vão para a praia, entendeu? Outros vão visitar parentes, né? Esse foi o ano dos feriados, né? Impressionante, o ano dos feriados. Disseram que o Lula falou uma grande bobagem aí de que os feriados influenciam no PIB. Olha que eu acho que não é bobagem não, hein? Porque o Brasil para quando tem esse tipo de feriado, para completamente. Então, não quero dizer nada não, mas não sei se o ex-presidente, aliás, o ex e atual presidente da República não tem razão quando ele fala que os feriados atrapalham a produção, atrapalham o Brasil produtivo, que nós precisamos que ande, né? E que ande para frente, né? Obrigado pela companhia de todos vocês. Até segunda-feira que vem, às 7h30, com mais um inédito Por Trás da Notícia. E durante a semana, em vários horários aí, você encontra à disposição no YouTube. Grande abraço.